pessoal, estou aqui com meu amigo David. Olá pessoal, Esse é o David Silvério. Ele vai falar um pouquinho para você sobre a principal estrela do estande da Mercedes-Benz com relação a veículos, que é o e-Actros, novidade da Mercedes-Benz no mundo, a apresentação, a solução de eletrificação para veículos pesados. Ele vai apresentar para vocês com mais detalhes o e-Actros 400. Então pessoal, a gente está apresentando aqui na feira, na Fenatran, o e-Actros 400. O 400 hoje que a gente cita na nomenclatura é a autonomia, ou seja, esse veículo é capaz de rodar até 400 km. A gente tem de autonomia aí. Lembrando, o veículo, o sistema de carregamento do veículo é corrente contínua de até 160 kW no modelo CCS2, já é um modelo europeu, já é utilizado. Vamos lá para o outro lado para a gente falar um pouquinho para vocês sobre os sistemas elétricos do veículo. Pessoal, aqui o veículo não tem mais nenhum sistema de propulsão a combustão interna. Agora nós temos alguns packs de bateria. No modelo 400 nós temos 4 packs de bateria, tá? Que atravessam na transversal todo o chassi do veículo, e esses packs conectados por meio de 2 inversores fazem o movimento de 2 motores elétricos que estão ligados no nosso diferencial traseiro do veículo. Então aqui estão o inversor, né, David? Exato. Então nós temos 2 inversores, um inversor está na parte de cima, o outro inversor está montado aqui embaixo. Um pack de baterias manda energia para o inversor de cima para controlar o motor de cima. O último pack de baterias manda energia para o pack de baixo, para o inversor de baixo, que controla o motor de baixo. Quando a gente fala dessa inversão de tensão, nós estamos falando de quanto, David? Quanto que ele recebe e quanto que ele sai? Hoje, o nosso veículo trabalha com 400 volts. Então, nas baterias nós temos 400 volts de corrente contínua e o nosso inversor inverte lá para 400 volts de corrente, de tensão alternada. Aí pessoal, mais um pouquinho dos motores elétricos, né? Então ó, repara que lá debaixo da cabine a gente não tem. Fala um pouquinho lá debaixo da cabine, o que a gente tem, David? Hoje aqui embaixo, o que a gente chama de front box. Então eu tenho um conjunto de baterias de 24 volts, porque a gente continua tendo a tensão baixa para controle, alimentação de módulos, né? A alimentação de painel, por exemplo, e todo o controle de baixa tensão. Mas lá na frente do nosso caminhão nós temos, além do sistema de arrefecimento e controle de temperatura das baterias, vamos lá na frente para a gente ver. Vamos abrir a grade aqui. Então, o veículo continua tendo 2 sistemas de arrefecimento para controle de baterias e também temperatura de inversor e motor elétrico. E depois aqui, nos nossos reservatórios, nós temos o que a gente chama de front box. Então nós temos 2 unidades de distribuição de alta potência, de alta tensão, para compressor de ar que é elétrico, compressor de ar condicionado que é elétrico, bombas elétricas que fazem o líquido de arrefecimento circular para controlar a temperatura das baterias lá na traseira do nosso veículo. No front box nós temos uma diversidade, além também de alguns módulos eletrônicos. Além disso, lá na traseira, o que a gente conta também? Se a gente observar, o veículo continua tendo direção hidráulica, porém são 2 motores para fazer o controle da direção hidráulica. Ou seja, a gente está preocupado também com a segurança, garantindo sempre que eu tenha a condução ali do nosso motorista, tá? Então são 2 motores que trabalham com baixa tensão, são os únicos motores elétricos que trabalham com baixa tensão no nosso caminhão. Ou seja, eles dependem da tensão vinda da bateria convencional, né? Exato. Abaixo da bateria ali, ó, se vocês perceberem, tem uma caixinha prateada lá, ó. Essa caixa, ela é o conversor de tensão alta para tensão baixa. Então, por exemplo, para carregar as baterias de baixa, eu faço por meio desse equipamento que converte de 400 volts para 24 volts. Perfeito, maravilha. O que você pode dizer para a gente, David, com relação a essa configuração dos cabos?
É um padrão ele ser da cor laranja? Porque a gente tem visto nos veículos elétricos, todos, de todas as marcas, parece ser convencionado, né? Isso já é uma convenção global, todas as montadoras utilizam disso para demonstrar, para que todos possam ver de longe que aquele é um local onde não se pode colocar a mão. Ou quando for fazer qualquer tipo de manutenção, nesse cabo, há necessidade de fazer todo um procedimento de desligamento do veículo primeiramente, tá? Maravilha! Você pode falar pra gente, David, como se dá esse processo, né, esse comissionamento, né, esse travamento do sistema elétrico? A gente tem duas maneiras de fazer. A primeira eu posso fazer pelo próprio equipamento de diagnóstico do veículo, eu faço a conexão e aí de fato ele desliga todos os componentes, ou eu posso fazer de maneira manual, aonde há necessidade que o profissional que vai fazer esse descomissionamento, ele seja capacitado, faça alguns cursos dentro da Mercedes-Benz, tenha uma certa certificação. Só um detalhe para vocês, aqui por exemplo nesse veículo nós temos alguns botões também que precisam estar com cadeado. Somente pessoas que têm esses cursos podem ter a chave desse cadeado para liberar depois o comissionamento ou o ligamento, a ativação desse caminhão novamente. Mais algumas informações para vocês. O nosso e-Actros, ele conta com 2 motores elétricos que combinados entregam de maneira constante 330 kW, aproximadamente 450 cavalos de potência. Se precisar de uma energia a mais em um momento de pico, a gente entrega até 530 cavalos, que é mais ou menos 400 kW. Aí, a gente tem disponível nesse nosso brinquedão aqui. Maravilha, pessoal. Fiquem ligados. Vem para a Fenatran. Vem para a Fenatran. Se você não pode vir, não tem problema. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e a gente leva a Fenatran até você. Obrigado, abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.